Graças a paz, irmãos. Nos assentados como estamos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 30. Livro dos Salmos, Salmo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingistes de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Bendito seja o teu nome, Senhor, louvado seja-o para sempre. Queremos te bendizer e te louvar, Senhor, porque reconhecemos a maravilha do Senhor, reconhecemos a graça do Senhor, reconhecemos, meu Deus, o privilégio que temos de nos reunirmos com o teu povo e buscarmos, meu Deus, a tua presença, ouvirmos a sua voz, lermos a tua palavra. Senhor, que bênção é podermos nos reunir com os nossos irmãos e buscar a tua presença. E nesse momento, Senhor, nós somos ainda mais abençoados quando temos nas nossas mãos a tua palavra, Senhor, e temos o privilégio de ouvir a sua voz exposta por meio dela. Por isso, Senhor, nós te rogamos graça, para que o Senhor fale com cada um de nós hoje à noite, que cada um tenha o seu coração modificado diante da sua palavra. No nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos. Amém. Todos nós somos levados a tomar decisões diariamente. Às vezes decisões pequenas e insignificantes, que roupa sair, que comida comer. Às vezes decisões mais sérias, mais importantes, com quem me casar, devo sair do emprego. Algumas decisões não têm nenhuma consequência se der errado. Outras decisões se tornam consequências terríveis, como más decisões tomadas na criação de filhos, que levam à destruição de vidas de pais e de filhos no final. Mas quando nós tomamos decisões grandes e equivocadas, com certeza a pior sensação que existe é quando nós descobrimos que não é possível voltar atrás em determinadas decisões. Mas como é bom saber também que em determinadas decisões, que também são sérias, o Senhor ainda nos dá a chance de termos uma segunda chance de, voltando atrás, resolvermos a nossa vida. O Senhor nos convida todos os dias a decidirmos ao lado dEle, a decidirmos por servi-lo, a andar ao lado dEle. Mas muitas vezes, meus irmãos, essas chances são desperdiçadas e as decisões erradas são tomadas. Mas louvamos a Deus, porque enquanto o Senhor não nos leva, Ele nos sempre garante uma segunda chance. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite, sobre o Senhor nos dando uma segunda chance, e de como essa chance é uma bênção para cada um de nós.
O salmo que nós acabamos de ler, meus irmãos, logo de cara está dito que é escrito por Davi. O texto já diz isso lá no seu prólogo. Salmo de Davi. A pergunta é: em que momento esse salmo foi escrito? Há quem diga que esse título foi acrescentado mais tarde, talvez porque ele possa nos levar para dois ambientes muito específicos. Em primeiro lugar, o texto diz que esse é um cântico de dedicação da casa. Pode ser que ele esteja fazendo uma referência a quando Davi tomou a montanha de Sião e resolveu implementar ali a sua casa. A palavra para casa pode ser palácio. E ele então vai dedicar esse palácio ao Senhor, lá em 2 Samuel, capítulo 5. E nessa dedicação que ele tem lá nessa casa, ele contempla a grandeza do seu reino. Ele contempla o tamanho das bênçãos que o Senhor deu. E de como o Senhor se tornou próspera a sua vida. É tanto que ele fala, por exemplo, de que a montanha dele, ele pensou que ela permaneceria forte para sempre, versículo 7. A montanha do monte onde estaria Jerusalém, ele pensou, permanece para sempre. Isso gerou nele arrogância, e é possível que esse salmo seja uma consequência da punição divina contra a arrogância de Davi naquele momento. Mas a palavra para casa também pode ser não só palácio, como pode ser o templo. E aí, ao invés de nós termos uma referência a 2 Samuel, nós temos na verdade uma referência a 1 Crônicas capítulo 21, quando ele vai inaugurando o templo, e nessa inauguração do templo, essa casa agora consagrada ao Senhor para a adoração do próprio Deus, gerou em Davi de novo uma sensação equivocada. E o texto nos diz que logo após a inauguração, ele teve uma ideia louca, que foi fazer um censo em Israel. E esse pecado foi grave aos olhos do Senhor, de maneira que Deus levantou-se contra aquele povo e matou 70.000 homens em Israel por causa do pecado de Davi. Há quem diga que esses 70.000 homens morreram de doença, o que podia falar sobre, por exemplo, o versículo 2, quando ele trata de Sarastime. Seja como for, o contexto desse salmo, meus irmãos, vai falar de enfermidades, vai falar de dores, vai falar de morte chegando próximo, vai falar de uma situação perigosa, vai falar de choro, vai falar de ira de Deus, mas vai falar ao mesmo tempo de, em meio a essa mão do Senhor pesando sobre Davi, a bênção que Davi possuiu quando o Senhor deu uma segunda chance a ele. Esse salmo, mesmo trazendo algumas mensagens carregadas da mão do Senhor sobre disciplina, nos traz o refrigério de um Senhor que nos dá a chance de recomeçar. O pregador escocês George Morrison, ele dizia exatamente isso: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Nesse sentido, meus irmãos, buscando e entendendo essa bênção da segunda chance, Warren Wiersbe nos propõe algumas divisões, e eu gostaria de, usando as divisões de Warren Wiersbe, trazer para os irmãos essa bênção da segunda chance. A pergunta é: quando se dá essa bênção da segunda chance? Em primeiro lugar, a bênção da segunda chance nos se dá quando Deus nos dá a vitória, nos tirando da morte para a vida. Versículos de 1 a 3. O texto já começa dizendo que ele tem um motivo muito claro para louvar o Senhor. Ele diz: eu te exaltarei, ó Senhor. O que acontece, meus irmãos, que Davi tem três problemas básicos aqui. Primeiro problema, ele tem inimigos ao seu redor, versículo 1. Além disso, de problemas, ele tem problemas em si, ele tem aflição dentro dele. Note que ele fala o tempo todo de que ele está em sofrimento. E pior de todos, ele vai ver que ele tem não só isso, mas ele tem um terreno escorregadio onde ele está pisando, e que de alguma forma ele perdeu completamente o controle da situação. E ele começa o seu salmo no versículo de 1 dizendo: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Esse salmo é bonito, meus irmãos, porque ele começa e termina com graças a Deus, com louvor ao Senhor. Mas que livramento Davi está pensando? Ele está pensando no fato de que, porque o Senhor se levantou contra ele, os inimigos estão se regozijando com a derrota dele. E muito parecido com o que aconteceu mais tarde com Ezequias, muito parecido com o que o próprio apóstolo Paulo em Atos 20 vai falar, de quando os inimigos do Senhor se alegram quando veem o Senhor batendo em um dos seus filhos.
Davi se levanta agora e diz: Senhor, o Senhor me livrou. O Senhor não permitiu que os meus inimigos se alegrassem contra mim. De forma que a sua disciplina foi dura, mas a sua disciplina foi rápida e não deu tempo dos inimigos comemorarem. Mas ela não foi por ter sido rápida, pequena. Pelo contrário, ela foi terrível, versículo número 2. O texto diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Ele está dizendo que a situação emocional em que ele se encontrou foi tão grave e foi tão profunda, que ele não só orou a Deus, ele não só pediu a Deus, mas todas as palavras do texto, pode olhar o tempo todo, é clamar, suplicar, rogar. A ideia dele é que ele não só orou a Deus pedindo uma saída, mas a situação era tão séria, que isso levou a colocar toda a sua força emocional em suas orações. Ele diz incessantemente, com toda a força da minha alma, eu clamei ao Senhor por socorro. E o incrível disso tudo é que mesmo em meio a uma punição vinda da parte de Deus, mesmo em meio ao Senhor o disciplinando, o texto de repente nos diz que o Senhor o livrou, o Senhor o sarou. A palavra para sarar pode significar doença física, mas também é usada em alguns momentos para doença espiritual. É como se ele estivesse dizendo: o Senhor me restaurou, o Senhor consertou as coisas, o Senhor resolveu as coisas. Mas que profundidade foi esse sofrimento? Note a situação em que ele se encontrou, versículo número 3. O Senhor, Senhor da cova, fizeste subir a minha alma. Ele procura algo a comparar. Como comparar aquilo pelo qual ele está passando? O que está no seu coração, os seus sentimentos? Aqui ele deveria comparar. Ele diz: eu comparo a uma morte. Ele compara a morte, meus irmãos, porque ele entende que essa era a situação mais próxima de descrever o desespero em que ele se encontrava. A palavra que ele usa aqui para descer a cova e depois o Senhor fazer subir a alma dele, é uma palavra utilizada, meus irmãos, para descrever alguém que vai puxando com uma corda o balde de dentro do poço. Onde o poço, sendo tão profundo, o balde se encontra tão profundo que não dá para ver por causa da escuridão. Mas que a pessoa vai arrastando a corda e aos poucos o balde vai surgindo e aparecendo, saindo de dentro daquele buraco. Ele diz: foi assim que o Senhor fez. Eu estava enfiado lá dentro. E a palavra que ele usa literalmente aqui, quando ele diz da cova, e mais tarde ele usa a expressão 3, no versículo 3, sepultura, é o lugar onde os mortos vivem, é lá onde eles estão. Ele está dizendo que ele desceu à morte, ele esteve no mais profundo da vida. Ele diz: o Senhor me arrastou de lá de dentro, o Senhor me tirou lá de dentro, e o Senhor me preservou a vida, e o Senhor não me deixou ficar na morte, pelo contrário, o Senhor não me permitiu ficar nessa situação sem saída. Queridos, todos nós já estamos nessa situação. Você pode pensar assim: que bom que eu não passei por isso. Você pode estar pensando assim: só o Valber passou por isso. Mas não, meus irmãos, a Bíblia nos diz que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Os nossos pecados nos enfiam em um poço. E por isso mesmo o texto nos apresenta o fato de que nós precisamos nos lembrar que a bênção do Senhor na segunda chance se dá quando Ele nos promete nos tirar da morte para a vida. Quando Ele nos promete, quando nós clamamos por Ele, nós rogamos por Ele, Ele nos resgatar de um tremendal de lama e colocar os nossos pés sobre uma rocha e nos firmar os passos. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus passou da morte para a vida. Davi diz: eu passei por essa situação e o Senhor me retirou de lá. Mas novamente essa chance nos é dada, de forma que a bênção da segunda chance se apresenta a nós hoje, quando aqueles que estão afundados num lamaçal de pecados, quando aqueles que estão afundados em suas vidas, com as vidas até o pescoço e até a cabeça de pecados, arraigados nessa vida pecaminosa, o Senhor te garante, Ele pode te tirar de lá. Se o Senhor tirou Davi da cova, Jesus Cristo te apresenta hoje a possibilidade de te tirar também da morte do pecado,
e te garantir a vida eterna. Creia nele. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. A bênção da segunda chance, em segundo lugar, quando Deus nos dá um novo dia. Vejam, versículos 4 e 5. Ele começa agora conclamando o povo de Deus a se juntar a Ele. Nenhuma experiência particular de salvação de Deus, ela pode ser tomada para si só. O desigrejado fica num problema sério aqui, porque nenhuma experiência espiritual que eu tenha de livramento da parte de Deus deve ficar só comigo. Ele é expandido para que todo o povo de Deus louve junto. E de repente ele chega agora e diz: isso não é um motivo para eu louvar sozinho. O Senhor me livrou, o Senhor me tirou da morte, mas ele conclama o povo todo, versículo 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Cantai todos vocês, cantai salmos ao Senhor. E aqueles que são santos, aqueles que são chamados por Deus, aqueles que fazem parte do povo de Deus, são conclamados a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor. E note, versículo 4, ele diz: dai graças ao seu santo nome. Todos nós, de uma maneira ou de outra, fomos alvos da salvação do Senhor. Todos nós, de uma maneira ou de outra, fomos resgatados pelo Senhor. Mas de repente ele nos lembra de que todos nós, por estarmos nas mesmas situações, somos lembrados de que as tristezas nos levam a alegrias. Louvar a Deus em meio à ira do Senhor contra ele foi a maneira que Davi encontrou de dizer que quando o Senhor me disciplina, o Senhor ainda está sendo bom. Quando o Senhor me coloca em situação de dor e de sofrimento, Ele ainda me ama. Quando o Senhor me castiga, é porque Ele ainda não desistiu de mim. Ele diz: louvem ao Senhor comigo. Louvem comigo pelo simples fato de que o Senhor transforma tristezas profundas em alegria. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, nos diz exatamente isso, de que toda tristeza que nós tivermos na vida não se compara à alegria que o Senhor tem preservada para nós, porque afinal a alegria do Senhor tem para nós agora um peso de glória e está acima de toda e qualquer comparação. E olha que ele não está falando em alguns dias de sofrimento. Ele diz, a ideia dele é de anos, uma vida inteira de sofrimento. O que são 70 anos de sofrimento? O que são 80 anos de sofrimento? O que são 100 anos de sofrimento? Comparado à eternidade inteira de regozijo. Comparado à eternidade inteira de salvação. Ele diz: louvem ao Senhor comigo. Louvemos todos os seus santos, dai graças ao Senhor, porque a tristeza, meus irmãos, para nós não é o fim do túnel, porque a tristeza e dificuldade para nós não é o fim do caminho, pelo contrário, o fim do nosso caminho sempre será alegre. Olha a expressão que ele usa, de novo uma ilustração, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ele está dizendo que quando o Senhor se levanta para me castigar, quando a vida vai nos solapar e nos derrubar, quando, como disse Jó, estava eu tranquilo e o Senhor me agarrou pelo pescoço e me jogou no chão, quando todas as coisas dão errado na vida, ele diz: isso é rápido, isso passa rápido, não é problema nenhum, porque a ira do Senhor, mesmo que ela seja intensa, ela será rápida. Ele diz: todo sofrimento é curto, ele passa, mas a graça, o favor de Deus, ele diz: esse não, esse acompanha a vida toda, esse extrapola até depois da morte. O favor do Senhor nos acompanha o tempo inteiro. Queridos, ele nos lembra de que todo e qualquer sofrimento perde o sentido quando nós olhamos para Jesus Cristo. Ele nos lembra de que sempre que tivermos em sofrimento, nós temos a opção de comiseração, de ficar reclamando, de ficar xingando, ou de louvar e engrandecer a Deus, porque o Senhor está sendo muito generoso em meio a tanto sofrimento. Eu preciso me lembrar disso, de que todo sofrimento que venha sobre as nossas vidas, a graça da salvação do Senhor sempre será maior.
Nós temos transformado a boa vida em um Deus. Nós temos transformado o conforto em um Deus. Nós temos transformado o bom acalento humano em um Deus. Quando na verdade, meus irmãos, eles não nos são a última opção de vida. Nós sempre teremos a graça de Deus. Nós não precisamos de dinheiro. Não interessa onde a gente more. Se nós moramos em lugar bom ou lugar ruim. Não importa a condição financeira que nós tenhamos, a graça de Deus sempre será melhor e sempre nos fará sorrir pela manhã. Não importa se nós estamos cercados de amigos ou se estamos solitários e não tem ninguém conosco. Nenhum crente está solitário, porque a graça do Senhor o acompanha todos os dias da sua vida e ele sempre terá motivo para sorrir. Não importa se eu estou em plena saúde ou se eu estou na maior situação de debilidade possível. Se eu estou, enfim, em cima de uma cama, amarrado, não importa. Eu tenho que entender que o Senhor sempre me dará motivos para sorrir de manhã. O seu favor está comigo. É por isso que ele usa uma imagem bonita que vocês com certeza já ouviram falar. Anoitecer, pode vir o choro. Mas a alegria vem pela manhã. E a expressão que ele usa é bonita aqui. Nosso texto em português não consegue mostrar isso direito. Mas aqui é a imagem de um hóspede. É como se ele estivesse dizendo assim, de uma tardezinha, a tristeza vem para passar a noite. E você é obrigado a ficar com ela a noite todinha. Mas não se preocupe, ela veio só passar a noite. De manhã ela vai embora de novo. Ele nos lembra, meus irmãos, que mais tarde um profeta chamado Jeremias vai nos lembrar disso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele está dizendo o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor é o que nos sustenta. A alegria do Senhor é a que é a nossa força. Mesmo que tudo ao nosso redor nos encaminhe para o contrário. Mesmo que tudo ao nosso redor diga, você não tem motivo para ser feliz. Tudo está desgraçado ao seu lado. Não tem nada que preste. Em meio aos sofrimentos e dores, o Senhor nos lembra que os sofrimentos são rápidos, mas a graça do Senhor é eterna. Ele nos lembra que tudo pelo qual nós passamos, mais tarde vai ser esquecido. Quando nós chegarmos no céu, Ele nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Nós precisamos louvar a Deus, meus irmãos. E louvar a Deus também pelos sofrimentos. Louvar a Deus também pelos perrengues. Louvar a Deus também pelo aquilo que Ele nos tirou. Porque o Senhor é gracioso quando nos põe em disciplina. O autor aos Hebreus nos diz, meus irmãos, que tenhamos cuidado se não estivermos sob disciplina. Porque se não estivermos sob a disciplina do Senhor, é porque somos bastardos e não filhos. Mas o Senhor disciplina o filho a quem Ele ama. Está tudo complicado. Lembre-se de Paulo e Silas, preso numa masmorra na cidade de Éfeso. O texto nos diz que à meia-noite eles reclamavam do fedor, da caatinga, reclamavam das algemas, estavam lá desconfortáveis, não conseguindo dormir com calor infernal, muriçoca perreando. Não era assim? Não, o texto diz que à meia-noite eles cantavam ao Senhor, eles louvavam ao Senhor. O que faz homens comuns numa situação como essa cantar e louvar ao Senhor? É porque ele sabia que aquelas algemas eram temporárias. Ele sabia que aquele sofrimento ia passar, e na hora que ele passasse, o Senhor ia dar refrigério. Era só uma noite que a tristeza pediu para passar com eles. Só isso. A bênção da segunda chance se dá, meus irmãos, quando Deus nos dá também um novo coração, nos tirando do orgulho, nos levando para a humildade. Versículos de 6 a 10. Davi agora vai explicar porque ele passou por isso. Você pode olhar para os problemas dele e dizer, que bênção, Davi passou por um perrengue, o Senhor o livrou, eu quero isso aqui também. Mas os versículos de 6 a 10 ele diz, eu quero dizer para você
o motivo pelo qual eu entrei nessa esparrela. Eu quero dizer a vocês o motivo pelo qual eu passei por tudo isso. Porque os motivos do sofrimento de Davi não foi porque Deus, em um ato masoquista, os quis ver sofrer, mas foi porque ele buscou o sofrimento para a própria vida dele. Como ele fez isso? Versículo 6. Ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. O que é que ele dizia? Jamais serei abalado. Qual é o maior perigo que nós corremos, meus irmãos? Não é quando nós estamos em sofrimento. O apóstolo Paulo vai nos dizer que quando ele pensou que estava forte, aí mesmo foi o momento que ele esteve fraco. É porque quando nós estamos com tudo dando certo, com tudo dando bem, com tudo se organizando em nossas vidas, nós esquecemos do Senhor e nós nos confiamos em nós mesmos. É por isso mesmo que Salomão, em toda a sua sabedoria, nos diz em Eclesiastes que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque na casa onde há luto todos atinamos para o fim de todo homem, onde na casa onde está festa nós não lembramos muito bem da vida. O salmista diz: foi isso que aconteceu comigo, prosperidade, estava tudo muito bem, tudo estava indo maravilhosamente bem. De repente, Davi tinha se tornado um rei unânime, porque com a saída de Saul, o povo ficou dividido, o povo ficou entre Saul e Davi, e houve uma guerra. Saul morre, mas de repente, o povo ainda não queria aceitar Davi. O Senhor levanta Davi com força, derrota os seus inimigos, expande o reino, toma Jerusalém, monta uma capital, constrói um lugar, e de repente ele diz: estava tudo muito bom, estava tudo maravilhoso. O problema é o coração dele. Ele disse que quando tudo estava bem, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e pensei assim: jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Lembra do Salmo? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas vivem para sempre. Note que a comparação é com o monte Sião. Ele diz: eu tinha minha montanha também, versículo número 7. Eu estava no monte Sião, não se abala. E o que é que ele começou a pensar? Como um monte onde eu estou, eu também não me abalo mais. Agora vai dar tudo certo, agora vai ser tudo bom. Não tem problema, agora a gente vai para frente, não tem mais preocupação na vida, agora eu tenho certeza de que tudo vai dar certo. Autoconfiança é algo que os homens buscam, mas que é terrível para a vida espiritual. Ele disse: era assim que eu estava. Eu vi a prosperidade que Deus me deu, e eu pensei: nunca mais eu vou passar por esparrela, nunca mais eu vou passar por uma situação difícil. O que é que ele esqueceu? Que toda situação boa na vida, que toda prosperidade pela qual nós passamos na vida, é bênção do Senhor. Olha aí, versículo de número 7. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Ele agora tem uma conclusão que ele não tinha antes. Ele olhou para a vida e diz: agora está tudo bem, agora está tudo normal, tudo está dando certo, agora eu vou para frente, porque as coisas agora estão encaminhadas. O que ele tinha esquecido é que as coisas só dão certo quando o Senhor as mantém dando certo. Ele esqueceu de que era o Senhor quem conduzia as coisas. E ele diz agora no versículo 7, foi o favor do Senhor, foi a graça do Senhor, foi a misericórdia do Senhor que me garantiu prosperidade, foi a misericórdia do Senhor que fez com que eu vencesse os inimigos, foi a misericórdia do Senhor que fez com que eu expandisse o território de Israel, foi a misericórdia do Senhor que me deu o monte Sião, foi a misericórdia do Senhor que me ajudou a derrubar Jerusalém e a conquistá-la, foi a misericórdia do Senhor. Como é que ele sabe disso? Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. O que ele está dizendo é que o Senhor não virou as costas para ele, notou? Ele não está dizendo que o Senhor virou as costas. O que é que o Senhor precisou fazer só? Tirar o olho 5 segundinhos.
A Bíblia nos diz, meus irmãos, de que os animais marinhos estão lá em suas vidas tentando sobreviver. Mas a palavra de Deus diz que se o Senhor virar o rosto, eles param de respirar. Precisamos entender que o mundo não está funcionando no automático. O mundo está funcionando porque o Senhor mantém funcionando. Você não tem controle nem sobre o próprio corpo. Por exemplo, experimenta dizer aí para o coração, para. Ele não vai parar não, ele não obedece. Por isso que mesmo não adianta cantar outra música, bate, bate coração, que ele também não manda nisso. Não faz diferença nenhuma você mandar ele parar ou mandar ele bater. Porque quem manda no coração é o Senhor. E Ele fica olhando para esse coração, para que ele continue batendo. E o que Davi está dizendo é que se o Senhor tirar um olhinho de nós, um segundinho que seja, tudo para, tudo desmorona. Porque é o olhar atento de Deus que mantém as coisas em ordem. É o olhar atento de Deus que mantém as coisas funcionando. Ele diz, não, o Senhor não me virou as costas. Ele só olhou de lado 5 segundinhos. Enquanto ele olhava de lado, eu fiquei logo conturbado. A palavra conturbado aqui, meus irmãos, é extremamente forte. É a mesma palavra, por exemplo, usada para descrever o terror, a angústia, a agonia intensa que Saul enfrentou quando estava diante da feiticeira, lá em 1 Samuel capítulo 28. O texto nos diz que ele estava extremamente angustiado, em agonia. Davi diz, se o Senhor tira os olhos de nós, um segundinho sequer, toda a agonia do mundo e a angústia do inferno vai se apoderar de mim, e eu vou cair em tribulação e tristeza. É impressionante, meus irmãos, que em toda essa situação ele diz, eu preciso me lembrar disso, porque foi esquecer disso que me fez entrar numa situação difícil, foi esquecer que a prosperidade vem do Senhor. Mas nesse momento agora ele diz, por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Diz, agora eu vou orar a Deus, eu vou clamar ao Senhor. E ele descreve a oração dele, e a oração dele é esquisita, porque a oração de Davi é uma oração sincera. Ele não chega enrolando, fingindo que as coisas estão tudo bem. Não, ele chega com todas as letras. E note que coisa bonita, do mesmo jeito que Jó fez enquanto estava em sofrimento, ele argumenta muito bem. Ele argumenta de forma humana, às vezes um pouco tosca, mas ele argumenta. E por que essa oração é digna de confiança? Porque ele não coloca os seus interesses na frente, notaram aí? Ele não está dizendo, Senhor, eu estou sofrendo. Ele diz, não, Senhor, vamos fazer um negócio aqui. O que o Senhor está fazendo é um negócio complicado. O Senhor deveria mudar de ideia. Olha como é que ele propõe aqui. Senhor, vamos conversar aqui. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? A pergunta dele para o Senhor é boa. Senhor, a palavra proveito aqui, ela é comercial. Ele foi lá no comércio, pegou a ideia de lucro. Ele olha para Deus e diz, Senhor, o Senhor ganha o que se eu morrer? A resposta de Deus poderia ser, nem ganho nem perco, meu filho. É indiferente. Ele fez, não, Senhor, eu vou mostrar que o Senhor perde. Versículo 9. Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ele não está dizendo que quem morre não para de louvar a Deus, porque as almas continuam louvando ao Senhor. Mas louvar ao Senhor e proclamar a verdade é a mesma coisa aqui. Ele está dizendo, Senhor, se eu morrer, quem vai pregar? Senhor, se eu morrer, quem vai dizer para as pessoas a sua graça? Senhor, o Senhor vai perder um missionário. O Senhor vai perder. O Senhor, veja só, olha o negócio. O Senhor tem muito a perder então. Ele olha para Deus e diz, eu quero continuar te servindo. E o Senhor tem muito a ganhar se eu continuar vivo. Esse argumento é fraco. Esse argumento não serve para mudar a opinião do Senhor. Mas esse argumento mostra como até uma oração em desespero. Notou que ele está desesperado? Ele está com medo de morrer. Mas uma oração em desespero de um crente coloca os interesses de Deus na frente dos interesses dele. Ele chega aqui e diz, o importante é que o Senhor lucre. Porque se Deus dissesse para ele, eu lucro mais com a sua morte, o que é que ele tinha que fazer? Morrer. Mas ele chega agora e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas esse argumento para ele não é o suficiente.
Versículo 10 está o motivo pelo qual lhe foi respondido. No versículo 10 ele diz: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Eles dão um argumento muito bom. Ele está dizendo: o Senhor não vai ter lucro se eu morrer. Pelo contrário, pode ser que o Senhor tenha uma perda. O Senhor pode perder um adorador. O Senhor pode perder um proclamador da tua verdade. Como é que as pessoas vão conhecer o Senhor se não tiver quem diga: olha aí, eu vou estar disposto a isso. Mas no versículo 10 ele chega e diz: Senhor, tem compaixão. De repente ele nos lembra, meus irmãos, de que a grande bênção disso tudo em Davi foi que o Senhor o amassou. O mesmo homem que no versículo 6 está dizendo: jamais serei abalado, é o mesmo homem que está no versículo 10 dizendo: tem compaixão de mim. O homem que está dizendo lá: eu não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu preciso, é o homem que no versículo 10 está dizendo: eu não tenho nada, eu preciso de tudo. Os sofrimentos, as angústias, meus irmãos, servem-nos para mudar o nosso coração, para nos tirar a arrogância, o orgulho e nos humilhar. Quando nós fazemos a pergunta: por que o Senhor mandou Israel para o deserto por 40 anos em meio a sofrimentos? O Senhor diz com todas as letras no início do livro de Deuteronômio: eu te mandei lá para te provar, para te humilhar, para que você entenda que eu sou o Senhor. O Senhor nos coloca em situação de sofrimento, meus irmãos, para quebrar a nossa crista, para furar o nosso balão, para baixar a nossa bola, para nós entendermos de uma vez por todas que Ele é importante e que nós não valemos nada. Davi chega agora pianinho, humilde, diz: Senhor, tem compaixão. A mesma palavra que vai usar mais tarde um cego na cidade de Jericó, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Davi ensinou aquilo para aquele cego, quando Davi disse: tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. O homem arrogante que não precisava de ninguém no versículo 6, agora chega e diz: me ajuda, Senhor. Pedir ajuda, meus irmãos, não é uma coisa fácil, é uma coisa extremamente difícil. A gente morre, mas não dá o braço a torcer. A gente se aguenta em todas as situações. Mas de repente o Senhor nos lembra de que essa não é a atitude de um crente, que nós entendemos que dependemos de todos. E como crianças que são humildes a ponto de dizer: eu não consigo, nós precisamos nos lembrar de dizer ao Senhor: Senhor, eu não consigo, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu preciso que o Senhor me ajude. Estou morando numa casa agora que não foi feita para criança. Todas as tomadas e interruptores são altos. Todas as cabides de toalha são altos. Tudo é alto. Os meninos precisam pedir ajuda o tempo inteiro. Como é bom ver que o Senhor nos humilha colocando alguns interruptores altos. Só para você olhar para eles: olha, meu filho, baixa a crista e diz: pede para eu apertar o botão, senão tu vai ficar no perrengue. Clamar ao Senhor de forma humilde é a bênção da segunda chance. Uma quarta e última bênção, meus irmãos, da segunda chance é quando Deus nos dá um novo cântico, nos tirando do pranto e nos levando para a alegria de novo. Versículo número 11, ele diz: olha o que o Senhor fez comigo. Depois que eu aprendi a lição que eu tenho que ser humilde, que eu não posso ser arrogante e orgulhoso, porque o meu orgulho me levou foi para essa situação de sofrimento. O orgulho e a arrogância me levou para uma situação de morte. Olha a graça do Senhor dando uma segunda chance para Davi, quando ele diz: converteste o meu pranto em folguedos. Ele de repente chega e diz: não é que o Senhor deu uma melhorada na situação. Ele diz: não, o Senhor mudou completamente a minha situação. O Senhor transformou completamente a minha vida. Ele não está dizendo que o Senhor mudou a realidade do que estava acontecendo. Ele está dizendo que o Senhor mudou a maneira como ele enxergava o que estava acontecendo.
Ele está dizendo que ele conseguiu enxergar o Senhor com a sua graça em meio ao sofrimento. Ele conseguiu ver o Senhor agindo de forma graciosa quando tudo estava dando errado e sem nada começar a dar certo. Ele está dizendo: o Senhor mudou a minha tristeza, o meu pranto, o meu choro em alegria, em baile. Tu mudaste meu lamento em baile. Por isso mesmo, como está lá em 1 Crônicas, ele estava vestido de pano de saco. Uma das poucas vezes que nós vamos ver Davi vestido assim, em humilhação completa. Diz: o Senhor trocou a minha roupa. Estava eu vestido de pano de saco, em tristeza, em lamento, em sofrimento, chorando, pedindo a Deus por misericórdia. O Senhor me tirou o pano de saco, me tirou a roupa do luto, me tirou a roupa da tristeza, e me colocou uma roupa nova, me colocou a roupa da alegria. Ele mudou a situação de tal maneira que ele diz: agora eu estou vestido de forma adequada para a ocasião. Porque antes eu usei a roupa da tristeza para enfrentar com lamentos as dores pelas quais eu estava passando. Mas eu, encontrando a graça do Senhor e a bênção que o Senhor está concedendo a ele, ele diz: não, essa roupa não é mais adequada. O Senhor já mudou o meu lamento em baile, o Senhor já transformou a minha vida, a roupa não é mais adequada, está na hora de me vestir de alegria. Cristo fez exatamente a mesma coisa em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou pacientemente as dores da cruz, e o texto nos diz que no momento mais crucial, ele veria essa alegria e se alegraria com aqueles que seriam salvos naquele sacrifício. A Bíblia nos orienta agora a nos alegrarmos em meio ao sofrimento. Capítulo 42 de Jó não começa com Jó se dando bem. Em meio a todo sofrimento de Jó, problema de saúde grave, problema financeiro grave, problema de solidão grave, em meio a tudo isso, enquanto o Senhor o ensinava a ser mais humilde, enquanto o Senhor o ensinava de que ele precisava confiar no Senhor, em tudo isso ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O texto nos diz que Jó estava feliz, mas ainda estava doente, ele ainda estava liso, ele ainda estava só com a esposa, ele ainda estava com chagas espalhadas pelo corpo. Mas ele tinha uma nova atitude agora, ele não estava mais chorando, ele simplesmente diz: coloco a mão na boca, não tenho mais nada a dizer, louvado seja Deus. Só depois que o Senhor deu uma bronca nos amigos dele, e os amigos dele pediram perdão, e Deus disse: se Jó orar por vocês eu perdoo, se Jó não orar eu não perdoo. O texto diz que Jó resolveu orar, pedir perdão pelos amigos. E o texto diz: Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Só agora a situação externa mudou. Davi diz: o Senhor mudou minha situação. Eu agora posso enfrentar os sofrimentos, eu agora posso enfrentar as dores, porque minhas dores são motivo de alegria. Eu contemplo em meio ao sofrimento a graça do Senhor. E ele conclama a si mesmo para continuar assim. Versículo número 12 ele diz: para que o meu espírito cante louvores e não se cale. Quando ele usa a ideia de espírito aqui, é a ideia de totalmente, completamente, ele por inteiro iria louvar a Deus, mas não só por um instante. Ele diz: eu vou te louvar, eu vou te dar graça, Senhor Deus meu, para sempre. O que leva alguém a dar graças para sempre nunca é uma graça momentânea. Notou isso? O que leva alguém a dar graças para sempre é sempre uma graça eterna. Ele diz: eu encontrei a Deus em meio ao sofrimento, eu não encontrei uma saída para o sofrimento. Já parou para pensar? Que a gente não fica dando, não tem motivo suficiente na vida para ficar eternamente grato assim? Eu tive uma catapora com 18 anos de idade, e foi brava.
uma crise muito grande. Eu olhava no espelho e via um Jó. Era podre. E quando ela já estava ficando boazinha, e ela já estava começando a murchar, minha mãe me proibiu de tomar banho por quase 30 dias. Eu não aguentava mais. E ela inventou de ir na casa de minha avó e tirou os olhos de mim. Eu fiquei sozinho em casa, adivinha? Eu não tive dúvida. Assim que ela virou as costas, eu fui para o banheiro, tomei um banho, lavei cabelo e me ajeitei. Quando ela chegou, eu estava todo cheiroso. Mas aí ela estourou todinha de novo. Voltou toda do zero. E aí eu passei mais 30 dias de molho. E agora estourou muito mais. E eu fiquei podre. Eu não conseguia me deitar por causa da quantidade de bolhas que eu tinha nas costas. Foi horrível. E eu orava, eu chorava ao Senhor. E eu pedia para o Senhor curar aquele negócio que eu não estava me sentindo bem. E era muito ruim. Foi uma bênção de Deus quando o Senhor me sarou. Foi uma bênção de Deus quando eu comecei a ver as pipoquinhas secando de novo. Eu me lembro de como foi uma bênção de Deus ir para a igreja, parecendo uma galinha pintadinha. Mas isso não é motivo para passar uma eternidade inteira louvando ao Senhor. O motivo é porque o Senhor me encontrou quando eu estava chorando de noite por causa das bolhas, incomodando, porque a rede estava estourando as bolhas e a minha pele estava ficando grudada lá. Eu encontrei o Senhor em meio aos sofrimentos. Isso é motivo para louvar a Deus para sempre. Meus irmãos, conseguir coisas é bênção de Deus. Conseguir livramentos é bênção de Deus. Nós devemos louvar ao Senhor. Mas nós temos motivos para louvar ao Senhor para sempre. O Senhor nos encontrou. O Senhor estará sempre conosco. E Ele há de nos transformar em vida, para que meio aos sofrimentos, nós ainda tenhamos paz, nós ainda tenhamos alegria. O Senhor nos dará sempre uma segunda chance de nós encontrarmos essas saídas. Lições a gente pode tirar rapidamente para levarmos para casa. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de que o Senhor nos deu a bênção de sermos salvos, nos retirando do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. A nossa alma também estava fundada num lamaçal terrível, num poço terrível. O Senhor nos arrastou de lá de dentro. Meu irmão, você não estava meio perdido, você estava completamente perdido. Não é que você estava numa situação com lama até a canela. Não, meu irmão, você estava numa areia movediça até o pescoço. Era impossível sair de lá, mas o Senhor te resgatou. Você ainda acha que tem problema hoje? Você ainda acha que tem dificuldades? O Senhor te conclama a louvá-lo porque Ele te resgatou. Glorificar ao Senhor, porque o Senhor te tirou da sepultura, o Senhor te ressuscitou espiritualmente pela fé em Jesus Cristo. E se por um acaso você está enfiado ainda num lamaçal de pecados, se por um acaso você está ainda nessa situação, se o cheiro de morte te acompanha, creia em Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, porque todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, garante Jesus. Creia no Senhor, louve ao Senhor, porque a graça do Senhor é magnífica. Os sofrimentos vão sempre vir a nós, mas eles sempre serão momentâneos, eles sempre serão passageiros. Nós temos a alegria da presença do Senhor para sempre. Todos aqueles que têm o Senhor ao seu lado enfrentarão as dificuldades e as dores com muito mais satisfação, porque eles sempre saberão que o Senhor os acompanha sempre. A noite pode pedir para passar, a tristeza pode pedir para passar uma noite na sua casa. Essa noite pode durar alguns meses. Essa noite pode passar até um ano, a vida toda. Mas o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai valer a pena todo o sofrimento da vida. Baixe a bola, meu irmão. Aprenda a ser humilde. Quando nós achamos que não precisamos de mais ninguém, nem do Senhor, nós estamos a um passo da desgraça.
Os arrogantes têm Deus como inimigo. O Senhor nos conclama a olharmos para os sofrimentos que Ele nos faz passar, para baixar a nossa bola e para dizer: você precisa de mim, você não precisa de outras coisas. Quando o Senhor nos coloca em situação difícil, nos tirando a saúde, nos tirando o sustento, nos tirando o conforto, não pense que Ele está te abandonando. Lembre-se, Ele está te lembrando: você só precisa dEle, você não precisa dessas coisas. Em último lugar, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque o Senhor muda a sua vida, te dando motivos reais de alegria, se alegrando nele, não nas coisas que Ele dá. Porque ao final das contas, a graça do Senhor te alcançando é o único motivo que nos levará a cantar por toda a eternidade. Que o Senhor nos ajude a aplicar assim essas verdades ao nosso dia a dia.